Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com o Everton Oliveira, preparador físico da American Top Team. Tudo bem, Everton? Tudo ótimo, tudo tranquilo, graças a Deus. Everton, pra gente começar o nosso papo, quero saber um pouco mais da sua chegada na American Top Team. Você é de Curitiba, né? Como que veio esse convite para ir para Flórida para fazer seu trabalho na American Top Team? Então, na verdade, foi bem interessante, sabe daquelas coisas que tinham que acontecer. Eu tenho um amigo que mora aqui na Flórida, hoje ele está em Orlando, ele é preparador físico e ele estava na American Top Team como preparador físico. E ele e um outro amigo de Curitiba decidiram abrir uma filial da American Top Team. E eu, em Curitiba, tinha minha própria academia, tinha bastante experiência nessa área e a gente, com muito tempo de amizade, eles me convidaram para ajudar eles nesse projeto. E eu vim para cá com a ideia de ficar 3 meses, que foi o tempo para ajudar eles nesse primeiro processo. E nesses 3 meses, muitas coisas aconteceram e eu decidi ficar um ano. Então, eu me organizei e decidi ficar um ano. Aí, nesse um ano, realmente, muitas coisas aconteceram e eu comecei a trabalhar diretamente com o Antônio Silva, com o Pezão, e na preparação para a luta dele com o Alistair Overeem. E daí, de lá para cá, são praticamente aí 8 anos para 9 anos de trabalho com os atletas da American Top Team. Então, foi daquelas situações que tinham que acontecer, que por alguma razão eu tinha que estar aqui, e hoje a gente olha para trás e fica orgulhoso de tudo que a gente já viveu. Com certeza. Até ia te perguntar sobre isso, assim, ao longo desse tempo de trabalho, quais foram os momentos mais marcantes para você, assim, que você lembra com muito carinho, que foram momentos especiais realmente? Olha, eu diria que assim, são N momentos, né? Mas, obviamente, a luta do Pezão contra o Overeem foi o meu primeiro contato, vamos dizer assim, com o UFC, com o atleta do UFC já naquela situação. Teve o retorno do Thiago Alves, do Pitbull, depois de praticamente 2 anos, também nessa época, onde ele lutou no UFC Orlando, que também foi bem emocionante para mim. Todas as lutas da Amanda, obviamente, as lutas do Marreta, quer dizer, cada um tem um, um lado especial para mim. E também todas as disputas de cinturão que eu tive envolvimento direto, não só do UFC, como de outros eventos, como o ONE FC, o PFL, o Titan. Então, assim, todas elas têm um lugar especial assim dentro do meu coração, enfim, na minha memória. Com certeza. E você fica ansioso, fica nervoso, assim, no momento da luta também? Dá uma adrenalina, assim como nos lutadores? Muito, muito. Eu me entrego 100%. Eu falo que talvez isso seja uma das minhas melhores qualidades e também é algo que me faz mal, porque quando o resultado não vem, é uma coisa que acaba me maltratando bastante. Mas eu já assisti luta de joelho. Na luta do UFC 200, que lutou Marreta e lutou a Amanda, onde a Amanda ganhou da Misha Tate, eu estava de joelho no vestiário. Eu lembro que é uma mistura de sentimentos, né? Mas no final das contas tudo vale a pena, isso sem dúvida nenhuma. Com certeza. E além da parte física, você também treina a parte mental, né? Teve algum trabalho assim com. Não precisa citar nome se não quiser, mas tipo, algum trabalho que você realmente se orgulhou assim de ter feito de uma preparação, que a gente sabe que a parte mental também é muito importante, assim como a física, né? Então, eu tenho formação nessa área de treinamento mental, tenho formação em PNL, eu uso diversas estratégias dentro dos meus treinamentos, mas especificamente trabalhando o treinamento mental 1 a 1, por exemplo, eu não faço com os atletas, eu faço esse trabalho dentro dos meus próprios treinamentos, enfim, em conversas. A todo momento eu estou sempre preocupado em utilizar estratégias diversas para potencializar a performance deles. Mas, por exemplo, eu não faço, vamos supor, sessões 1 a 1 para tentar criar uma estratégia, enfim.
Isso eu não faço porque seria um extra, e eu confesso para você que já a gente tem uma quantidade enorme de atletas, mas ao mesmo tempo eu sempre estou passeando no meio do físico e do mental, utilizando o que eu tenho de capacitação, até onde vai o meu limite. Mas até uma coisa que eu conversei essa semana com vários atletas foi da necessidade deles terem uma maior atenção nessa preparação mental o tempo todo, porque a gente vê hoje em dia que tem atletas que são monstros do esporte, mas por alguma razão os resultados não em termos de performance não estão vindo. E isso muitas vezes está aqui dentro, sabe? Então, assim, a importância que tem que se dar para esse tipo de trabalho especializado, na minha opinião, é essencial. Sim, com certeza. E é legal também você mesclar as coisas, você saber usar isso nos seus treinamentos também de uma forma que ajude também nessa parte mental, né? Porque você é preparador físico, mas tendo esse conhecimento, essa base, eu acho que enriquece muito mais o treinamento também, né? Sim, com certeza. E eu uso isso sem sombra de dúvidas, eu uso isso o tempo todo com eles, tentando extrair o que eles têm de melhor para me dar. Que às vezes eu converso com eles assim, eu considero do treinador, ele tem que ter uma capacidade de extrair do atleta o que ele tem de melhor para dar, o máximo que ele pode te dar. Isso em termos físicos, em termos técnicos, cada treinador tem que ter essa sensibilidade, essa capacidade. E ali na American Top Team, isso que é legal. Teve algumas formações, algumas capacitações que outros treinadores de luta fizeram também. O que é interessante. Então, por exemplo, o Catel na área do Muay Thai, do striking, ele tem formação também nessa área de treinamento mental. O Conan, que é o head coach, também tem. O Pitbull também tem. Então, eu acho sensacional isso, porque quanto mais os treinadores entenderem e souberem utilizar as ferramentas mentais para poder potencializar o resultado dos atletas, isso é sensacional. Então, quando a gente vê que não só da minha parte, né, na parte da preparação física, os treinadores de luta também se interessam por essa área, você começa a ver os resultados de uma maneira bem diferente, né? Com certeza. Até você tinha citado a Amanda Nunes, tô vendo ali atrás tem um quadrinho da Amanda, do Marreta, a gente vai falar sobre os dois aqui. Muito legal. E começando com a Amanda, acho que você acompanha a trajetória dela quase ali, desde a entrada dela na American Top Team, né? Como você vê a evolução da Amanda? Então, realmente eu acompanho ela desde que ela chegou na American Top Team e assim, a evolução dela é constante, é impressionante. A cada camp de treinamento, ela vem um atleta diferente, ela vem com uma necessidade de aprender, com uma necessidade de se redescobrir. Isso é sensacional e para mim essa evolução dela, não só física, técnica, tática, a parte mental dela vem amadurecendo a cada treino, a cada semana. Então, isso é sensacional. E faz com que, com certeza, ela consiga alinhar corpo e mente de uma forma que faz com que ela performe do jeito que ela vem performando. Então, é admirável acompanhar a evolução dela como atleta e como pessoa também. Com certeza. Deve ser, assim, um trabalho muito bacana, porque eu admiro muito a Amanda. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre falo dela aqui, porque realmente o feito, né, que ela vem construindo uma história tão linda e tão, assim, sólida realmente, né? Com relação à preparação para a última luta, ela falou que queria se testar a fazer os 5 rounds, né? O que mudou na sua estratégia também com ela para que ela conseguisse fazer os 5 rounds muito bem? Então, isso é uma coisa que o pessoal volta e meia pergunta, né? E no caso, assim, a Amanda, ela vem evoluindo em todos os tipos de treinamento, tá? Mas a questão da preparação para os 5 rounds, vamos lá. Na verdade, a gente não mudou muita coisa. Sendo bem honesto com você, a gente foi alinhando a cada camp de treinamento, a gente tenta criar as melhores estratégias para que
independente de qual seja o atleta, ele consiga ter uma melhora de performance. Mas no caso dela em específico, ela, quando ela disse que ela queria se testar, é assim, a questão do atleta se sentir confortável durante todos os 5 rounds, do atleta não deixar o emocional tomar conta. Então, no caso da Amanda, a minha opinião como preparador, acompanhando ela desde o começo, ela foi amadurecendo de uma maneira tão impressionante essa questão mental, que ela foi se sentindo confortável em qualquer momento da luta. E aquilo não consome mais ela. Então, por exemplo, 5 rounds para ela está, é óbvio, que com toda a seriedade e tudo mais, mas ela está se divertindo ali dentro. Ela não tem aquela ansiedade, aquela necessidade de acabar com a luta rápido, sabe? Então, quando ela coloca que ela queria se testar, é que quanto mais o atleta se sente confortável no desconfortável, isso se torna normal para ele. No caso dela, ela não faz nenhuma luta que tenha menos de 5 rounds no total, né? E isso tem um bloqueio, porque tem atletas que eu trabalho que só lutam 3 rounds por enquanto, e quando você vê que o atleta vai disputar 5 rounds, parece que ele coloca aquilo como uma tonelada nas costas, sabe? Isso já vai consumindo o atleta. Mas, normalmente, todos eles estão acostumados a lutar 5, 6 rounds na academia, nos treinamentos. Entendeu? Mas é óbvio que quando você vai competir, terminou os 3 rounds e o atleta sabe que ainda tem mais 10 minutos, né? O emocional tem que estar muito sob controle. E a gente vê, hoje em dia, a gente tem possibilidade de ver alguns atletas tendo algumas performances que você fala, não é possível que o cara cansou no primeiro round. Sim. O cara está acostumado a treinar, é um atleta profissional, mas daí chega ali nos primeiros 5 minutos, acabou. Parece que ele não tem mais condições de físicas de luta. O que eu acredito como profissional obviamente, o atleta está bem preparado. Só que existem outros fatores que influenciam a performance no dia. A semana da luta é de extrema importância. O corte de peso, a recuperação de peso e a própria parte emocional do atleta durante a luta. Então, tudo isso, se não tiver muito bem equilibrado, pode custar um pouco da performance, ou muito da performance. No caso da Amanda, ela foi aprendendo a equilibrar tudo isso. Então, hoje em dia, para ela, 5 rounds é como se fosse... eu brinco com ela que é como se fosse passear no parque. Não assusta nada, ela se diverte, ela se controla, ela acelera a hora que tem que acelerar, ela recupera a hora que tem que recuperar. Então, isso é sensacional, porque é o atleta atingindo a maturidade completa, sabe? Demais. E você fala de evolução, que a evolução dela é constante. Da última luta para essa, o que você vê de evolução na Amanda? A energia dela está fora de série. Ela está vivendo um momento único na carreira e na vida pessoal dela, com a chegada da Reagan. Então, assim, sendo bem honesto com você, na minha opinião, de quem não só trabalha com ela, mas é amigo dela, ela está na melhor fase da carreira dela. Ela, Amanda, como atleta e como pessoa. E isso ela, com certeza, transferiu durante todos os treinamentos. Ela chega na academia feliz, sorrindo. A Nina e a Bebê junto, treina com a música que ela gosta de colocar, dança, enfim, ela está se divertindo e treinando em busca de mais um momento na história. Então, assim, tudo isso é uma conexão perfeita, na minha opinião, sabe? Então, obviamente, com todo respeito às adversárias, mas ela vem numa evolução e, assim, tudo de forma positiva. Então, a expectativa, sim, é que ela chegue lá e coloque tudo em prática, né? Com certeza, acho que levar tudo com leveza, né, com sabedoria também, claro, você falou com seriedade, mas levar tudo de uma forma mais leve também é um fator que acaba até espantando um pouco as adversárias, né, no sentido de, caramba, tô aqui disputando, mas ela tá tranquila, tá fazendo o trabalho dela ali com muita leveza realmente, né? Por exemplo, tem situações que os atletas falam pra gente depois da luta, tá? Eles falam assim, nossa, eu estava tão preocupado com um determinado momento da luta e quando eu vi que não era aquele bicho de 7 cabeças, eu relaxei e aquele peso das minhas costas saiu. E aí ele consegue deixar fluir tudo que ele tem de melhor. No caso da Amanda, ela já me falou algumas vezes, por exemplo,
da luta dela contra a Honda, que a Honda tentou agarrar ela, que ela pegou e falou, nossa, ela não tem nada para mim, sabe? Então, assim, outra situação que, se não me engano, contra a Holly Holm, que a Holly Holm acertou ela, que ela pegou e falou, nossa, você não vai me derrubar nunca. Mas essa leitura dentro da luta, sabe? Então, assim, isso é importante também. E o contrário acontece também, quando você não está esperando. Sim. Né? Então, vou dar um exemplo contrário. A Amanda surpreende pelo poder e pela força que ela tem quando ela conecta o golpe. Então, vamos dar um exemplo que uma adversária dela não está tão preocupada com isso, e quando o primeiro golpe é conectado, aquela situação muda, o emocional muda. Quer dizer, pomba, caramba, se ela me acertar de novo, eu vou cair. Sabe? Então, assim, tem o lado positivo e o lado negativo. Depende para onde a gente está indo. Então, no caso dela, que nem eu te falei, ela atingiu uma maturidade impressionante. Talvez até na luta contra a Cris Cyborg, né? Não sei se ela revelou alguma coisa sobre isso, mas talvez tenha sentido um pouco disso, né? De falar, putz, acho que ela não vai acertar, não vai pegar, e na verdade surpreendeu ali naquele momento, né? Então, eu particularmente considerei na época a preparação para a luta da Cris, que é uma atleta fenomenal também, a mais... como é que eu posso colocar? A que a gente conseguiu uma melhora de performance absurda no rendimento dela durante os treinamentos. Ela estava voando, e eu falava para ela, Amanda, a hora que você conectar, as coisas vão mudar de rumo, pode confiar, porque ela estava treinando muito bem, estava muito forte, estava extremamente preparada para aquele desafio que era o maior desafio da carreira dela. E quando ela acertou, todo mundo viu o que aconteceu. Então, por isso que eu digo, só que, assim, ela também foi contragolpeada, né? Ela também recebeu golpes. E aquilo deixou um pouco ela mais segura com relação ao poder de nocaute, etc. Então, quando ela absorveu e, opa, a gente está aqui de igual para igual né? E daí, quando ela acertou, a gente viu o que aconteceu. Então, assim, isso tudo, dentro da luta, a leitura do atleta dentro da luta é de extrema importância para ele tomar as melhores decisões ali, né? Então, não é um videogame onde os treinadores estão controlando, é o atleta que toma as decisões ali. Se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele tenta derrubar, se ele continua em pé. E, no caso dela, essa inteligência dentro da luta é algo fenomenal. Ela consegue visualizar e antecipar as coisas muito bem. É fora de série. Realmente é admirável. E falando sobre as duas defesas de cinturão, o que muda no seu trabalho quando ela tá nos penas, quando ela tá nos galos? Muda muita coisa? Então, os meus objetivos praticamente não mudam. O que mudam é a forma com que ela gerencia o controle de peso, né? Então, obviamente, a gente se preocupa muito, não pode aumentar muito de peso para a defesa do 135, do 145 você fica mais tranquilo, tanto que ela está super bem para essa luta, sem problema nenhum com relação a peso, muito pelo contrário, está quase no peso. Então, assim, para o 135 a gente sabe que tem que apertar um pouco mais. Então, mexe-se nas intensidades, nos volumes e a questão do acompanhamento nutricional também, para que ela não fique tão pesada. Mas os meus objetivos sempre são deixar o atleta o mais forte possível, o mais resistente possível, o mais veloz possível e que tenha a capacidade de gerar potência a qualquer momento. Então, assim, esses são sempre os meus objetivos com qualquer um dos atletas. É óbvio que cada estratégia a gente tenta incorporar dentro dos treinamentos. E isso muda de camp para camp, mas os objetivos finais são os mesmos. Melhor performance o tempo todo. Demais. Falando até sobre potência, né? O Thiago Marreta é um lutador que você também trabalha, tem muita potência, tem uma mão ali muito poderosa, realmente uma explosão muito grande. Como que é trabalhar com o Marreta? Eu brinco que o Marreta, para mim, ele é um monstro. Ele é atlético demais. É um lutador que consegue gerar força e potência de uma maneira absurda. É sério. Obviamente, eu não fico comparando
nomes e tal, mas assim, as cargas que ele é capaz de suportar nos treinamentos, seja no treinamento de força, treinamento de potência, de velocidade, enfim, resistência, ele é um atleta que consegue sustentar muito bem. Ele é atlético, ele tem uma desenvoltura física muito grande, uma coordenação motora. Então, trabalhos de saltos para ele é super tranquilo, trabalhos de arremesso, enfim, ele tem esse lado. Tem atletas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, esse desenvolvimento atlético, o Thiago é perfeito. E ele é capaz de mostrar isso nas lutas, quando ele explode para cima ou quando ele conecta um golpe, a gente também sabe o estrago que ele faz. Eu comparo, por exemplo, a Amanda, eu faço essa comparação também, porque existem treinamentos com graus de dificuldade, exercícios com graus de dificuldade, que tem atletas que, infelizmente, não têm condições de realizar por N razões. Às vezes não tem uma coordenação específica para aquele movimento, e como eu não posso me fixar só no movimento, eu tenho que buscar performance, então eu tiro de lado aquela estratégia e busco outra estratégia. Mas tem atletas que se adaptam rapidamente e conseguem fazer os exercícios de uma maneira bem satisfatória. Então, o Thiago está nessa categoria. E como você sabe, assim, até que ponto você pode chegar com aquele lutador? Tipo, claro que você não vai querer que chegue no limite ali pra dar algum problema, alguma lesão, mas, tipo, como que você consegue trabalhar isso, assim, a ponto de ir explorando realmente, tipo, esse é o ponto forte dele, vamos levando até o nível máximo, assim, como que é esse trabalho? Então, a gente faz, obviamente, o trabalho de controle de carga externa e interna, e a gente tenta entrar em sintonia com todos os outros treinadores, o que eu acho de extrema importância, porque o que eu vejo que falta muitas vezes no treinamento de outros atletas é a conexão entre a parte da preparação física, da nutrição, da psicologia, da fisioterapia com as lutas. Então, são dois mundos diferentes, onde um mundo puxa para um lado e às vezes o outro mundo puxa para o outro. E isso vai afastando o atleta da melhor performance. Então, às vezes, um treino entra contraproducente com os outros treinos. Ali na American Top Team, a gente tem uma sintonia muito grande entre todos os treinadores. Já cansei de ter situações onde o treinador de wrestling ou do jiu-jitsu, do muay thai, chega para mim e fala, cara, eu não sei quais são os teus planos para hoje à noite, mas assim, só para te falar que hoje o treino de manhã foi bem pesado e eles estão bem desgastados. Então, assim, eu já sei isso de antemão. Então, obviamente, eu sei que eu não vou poder exigir tanto do atleta, mesmo que isso estivesse no meu planejamento. Porque o programa do atleta, ele, na prática, ele é uma montanha-russa. Às vezes o atleta não está se sentindo bem, não dormiu bem, brigou com namorada, com mulher, com família, enfim, e ele não recuperou bem. E aí, se eu vou lá, o prego está torto, e se eu continuo batendo, vou entortar mais. Então, a gente, às vezes, tem que modificar, utilizar um plano B, um plano C, às vezes, sem contar nas lesões, pequenas lesões. Então, às vezes, o atleta está sentindo cotovelo, ombro, joelho, pescoço. Tem atletas que, quando chegam aqui, que não estão acostumados aos treinamentos de wrestling, eles sofrem bastante, porque é diferente, né? De você, quando você chega num tatame e tem um monte de wrestler com uma base muito forte, você até se adaptar, você sofre, teu corpo sofre muito. Então, eu tenho que ter essa consciência e adaptar todos os meus treinamentos. E é isso que a gente tenta fazer. Então, eu considero que talvez essa sintonia entre todos os atletas e, obviamente, o meu feeling como profissional, utilizando não só a parte teórica, a ciência, como a parte prática, a experiência prática que eu tenho, faz com que os resultados sejam os que estão acontecendo aí. Quer dizer, às vezes eu chego para o atleta e falo, hoje você não vai treinar, hoje você vai embora. Ele está exausto, e às vezes ele está exausto mentalmente. Então, às vezes, a gente faz isso. E quando você consegue colocar isso de uma maneira onde o atleta entende que o descanso, às vezes ele ir para a praia, às vezes ele sair completamente, desligar completamente, vai fazer com que ele volte melhor, aí sim a gente começa a entrar num nível diferente, onde os treinamentos são eficientes, onde muitas vezes um treinamento de 15, 20 minutos ele é tão eficiente quanto um treinamento de 1 hora e meia.
Porque o atleta, no final das contas, eu sempre brinco com eles, eu falo, vocês já viram um maratonista treinar fazendo maratona toda semana? Não, não acontece. Então, vocês vão lutar 15 minutos, 25 minutos, vocês não precisam também, toda hora, estar treinando 2, 3 horas. Então, a gente tem que evoluir, né? O esporte, essa evolução é constante, que nem eu falei da Amanda. Então, os treinadores também têm que evoluir. E, no final das contas, a gente entra em sintonia e o trabalho vai fluindo. Com certeza. Tava até pensando enquanto você tava falando, acontece isso também, o lutador perdeu, por exemplo, ele tá muito mal com aquela derrota, você também pega mais leve ali nos treinamentos na volta, ou ali que tem que pegar mais pesado mesmo para recuperar aquele ânimo de voltar com tudo? Então, na verdade, todos os atletas que lutam, eu peço para que eles tirem uma semana off, vão para a praia, não apareçam na academia, vão fazer qualquer coisa. Vão passear com a família, enfim. Porque é importante. Muitas vezes eles foram lá e lutaram 2 minutos. Tiveram uma vitória ou, às vezes, não tiveram o resultado esperado, mas não se desgastaram fisicamente. Mas tem todo o processo do camp como um todo, tem todo o processo da perda de peso. Então, você entrar num ciclo de camp em cima de camp, isso lá na frente prejudica. Não só fisicamente, mas a questão mental que a gente sempre fala, do atleta estar se motivando o tempo todo a ir para a academia, a levantar cedo, a controlar a alimentação, enfim. Isso não é prazeroso. O pessoal às vezes não tem noção do quão sofrido é isso, né? E daí, se o atleta está fazendo isso durante 6, 8 meses, é natural que em algum momento a performance comece a cair. Então, a gente vai fazendo ciclos de treinamento. E no retorno deles, eu modifico bastante, a não ser que eles tenham algum compromisso logo em seguida, que às vezes acontece também. Então, assim, também tem isso, depende do nível do atleta. Os atletas que estão top 5 ou estão com cinturões, a gente sabe que a data vai ser planejada. Mas tem atletas que é aquele famoso short notice, que o cara tem que estar pronto quando a oportunidade aparece. Esses são os maiores desafios, que é você ligar a chave da competição em 2 semanas, 3 semanas, você entendeu? Porque, assim, aí eu sou bem honesto em te dizer quem sou eu para dizer que isso está errado, porque é a oportunidade da vida do atleta, muitas vezes, e cai no colo. E o cara tem que abraçar, ele não tem que pensar 2 vezes. Eu lembro de uma situação onde um atleta chegou para mim, eu estava no Brasil, na época, eu tinha ido para o Brasil e ia ficar uma semana, eu acho. E o atleta me ligou e falou, coach, vou lutar. Eu falei, nossa, quando? Ele, dia tal. Só que no dia que ele me falou, só tinha o evento do UFC. E ele falou assim, eu preciso bater, ele precisava bater 93 quilos. E ele estava com peso um pouco bem acima, vai. E ele falou para mim, cara, minha maior preocupação é bater o peso, o que você acha? Eu falei assim, mas peraí, não estou entendendo, você vai lutar onde? Ele no UFC. Me ofereceram a luta. E ele não era contratado do UFC. Então, assim, eu olhei para ele e falei assim, meu amigo, bate esse peso, vai ter que bater. Porque quando que talvez apareça essa oportunidade quando? E eu lembro que eu falei para ele assim, só tenha certeza que você vai garantir mais lutas, porque você não está 100%. Então, talvez a tua performance não seja a melhor esperada. Então, assim, já vai com a outra oportunidade de se preparar melhor, mas aceita. Quem sou eu para dizer que você não deve aceitar uma oportunidade dessa? Então, assim, a realidade, às vezes, do esporte é bem diferente do que as pessoas imaginam. Mas a equipe está toda trabalhando em conjunto para deixar todos eles bem preparados. Com certeza. E até falando sobre academia, né? Uma academia que tem muito lutador. Já aconteceu de você ter que preparar 2 lutadores que iam se enfrentar ou isso nunca rolou? Então, olha, eu já trabalhei com atletas que se enfrentaram, né? Mas não no mesmo momento. Isso até agora não aconteceu. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Glover, adoro o Glover. A gente trabalhou para a luta do John Jones. Ele é um cara que, nossa, eu adoro ele. E o Marreta, eu trabalho com o Marreta desde 2013. 2013 desde a luta dele no UFC Natal. Então são 8 anos praticamente juntos. E quando eles marcaram a luta, eu falei, caramba, é sério isso que vocês dois vão ter que lutar?
é óbvio, o Glover fez o camp dele, não aqui com a gente, né? Mas eu fiz questão de mandar mensagem pro Glover, dizendo da minha admiração e tudo mais, e ele pegou e falou, cara, eu tenho certeza que você está sendo extremamente profissional e eu sei o quanto você gosta e tem um carinho por mim, e a recíproca é verdadeira, mas eu sei que você vai fazer o teu melhor para o Thiago vir da melhor forma possível. E eu falei, é isso que eu queria te dizer. Eu vou ser profissional, mas eu quero te dizer que eu tenho o maior respeito por você e não gostaria de estar vendo vocês dois lutando, mas faz parte do esporte, vocês estão no topo e é isso que acontece. Então, essa foi a única situação que eu me lembre que eu tive envolvimento com dois que lutaram. Faz parte, né? A gente não quer que isso aconteça, mas faz parte. Inclusive, o Glover bateu um papo com a gente aqui nessa semana também. Foi muito legal, ele tá de stand-by aí pra luta, né, do Adesanya contra Jan Blachowicz. Queria até seu palpite aqui, o que você acha dessa luta? Olha, eu acho assim, se o Jan conectar bons golpes, ele tem todas as condições de nocautear o Adesanya. Mas o Adesanya é um baita talento. Eu não sei como ele vai se sair na categoria de cima, que isso tudo é muito antes da primeira luta é uma incógnita, porque por mais que ele tenha uma disposição física capaz de fazer com que ele suba de peso, a forma com que ele vai subir, como ele vai performar, a questão de força, a parte de potência, etc., isso influencia. E o Jan é um trator, né? Então, assim, como esse jogo vai casar, eu confesso para você que eu acho que até o terceiro round o Jan tem todas as chances de nocautear ele. Se a luta continuar, eu acho que o Adesanya vai minando e vai pontuando e vai comendo pelas beiradas, sabe? Então, a minha torcida, sendo bem honesto, é pro Blachowicz, porque por N razões. Primeiro que se o Adesanya ganha, a gente sabe que a possibilidade do evento querer puxar o John Jones e fazer uma super luta entre eles é muito grande. Também teria a categoria de baixo. Se o Ian ganha, a gente sabe que tem o Glover e tem o Marreta, né? Que o Marreta já foi o único que nocauteou o atual campeão, né? Então, sim, a gente sabe que aí eu tô puxando a sardinha pro nosso lado, né? Mas... Com certeza, tá certo. Tem que puxar mesmo, porque nesse sentido a categoria anda, né? A categoria anda. Uma categoria que ficou parada há tanto tempo, né? Por conta do próprio John Jones, então... A gente entende que tem a parte do entretenimento, né? E que hoje em dia, se o atleta também não tiver antenado nisso, ele pode vir a se prejudicar. Então, o atleta tem que entender que não é só resultado e talento. Ele tem que saber se vender, tem que buscar estratégias diversas para poder estar na mídia, para poder estar ali vendendo. Porque o evento quer resultado de retorno também, né? Então, a minha opinião, Everton, como fã do esporte, eu imagino que o UFC está torcendo demais para o Adesanya ganhar. Entendeu? Porque eles vão poder conseguir capitalizar uma luta mais para frente, John Jones e Adesanya, etc. Vamos ver. Se o Adesanya ganhar, ele vai ter que tomar uma decisão de ou continua com o cinturão ou abre mão. Enfim, e o Glover e o Marreta estão aí famintos para poder ter essa chance. Inclusive, o Marreta luta essa semana no UFC 259, a Amanda também, então seu coração vai estar ali apertado, muita torcida, né? Vai ser um teste para cardíaco. Eu confesso para você que eu já sinto um pouco dessa adrenalina, dessa ansiedade de ver eles performando. Mais uma vez, vai ser a segunda vez que os dois lutam no mesmo evento. Enfim, o trabalho está feito, não tem mais o que fazer. Agora, eu hoje treinei os dois e falei para os dois, agora é a hora de conectar mente e corpo da melhor forma possível e ir lá certo de que a hora que a oportunidade aparecer, vocês estão prontos para acabar com a luta. Com certeza. Everton, quero te agradecer, a gente está chegando no fim do nosso papo aqui. Muito obrigada, de verdade. Seja sempre bem-vindo ao Olhar da Luta. Foi um prazer bater esse papo com você, saber um pouco mais da sua história, do seu trabalho e também sobre os lutadores. A parte de bastidores é bem legal, eu gosto bastante. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês e fico à disposição sempre que precisar. Obrigada. De nada.